Estão usando o material que a gente fez. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e de vocês que estão a ler. Amém? Amém. Povo de Deus, vamos aprender um bocadinho mais de Deus? Vamos aprender um bocadinho mais de Deus, crescer um pouquinho mais com o Pai, aprender um bocadinho. Eu vou só limpar um pouquinho o público aqui, tudo bem? Não fico chateado não. Mas está muito cheio. Papel, algo. Nossa, eu sou meio chato, liga não. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, vai ou não? Hã? Não, mas você não fica velho não? Antigamente você não cresceu com esse cabelo, o cabelo cresceu lentamente, então você está envelhecendo. Hã? Povo de Deus, vamos crescer um bocadinho, ser uma bênção e crescer para a honra e glória do Pai. Nós vamos estar a ministrar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25. É um texto tremendo, é um texto interessante. É um texto que fala muito ao nosso coração, ainda mais quando nós pensamos um pouquinho em discipulado, ainda mais quando pensamos um pouquinho sobre trabalho de evangelização, quando pensamos o que Deus quer para com as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, ilumina nossas mentes para entender a Tua palavra, ilumina nossas mentes para aprendermos um bocadinho mais de Ti. Ilumina-nos para que possamos iluminar a Tua luz aqui em Bananal e aonde pisarmos nossos pés. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler todos juntos o texto? Em uma única voz. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mais uma vez. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus. Essa ideia da nudez é interessante, porque quando eu penso em nudez, o que eu penso? Totalmente falta de roupa, né? Só que o texto aqui, a nudez que aqui está dizendo aqui, não estava trabalhando com a questão da roupa. Sim, é verdade que Adão e Eva não utilizavam roupas, porque a Bíblia fala que após o pecado, a consequência do pecado foram eles utilizarem a roupa. Mas o texto que estava dizendo aqui, estavam nus e não se envergonhavam, não está fazendo uma referência à roupa. E nem muito menos está fazendo referência à intimidade sexual. Então temos um entendimento bem interessante. É um pensamento. Eu não sei de onde a gente tira essas coisas. Na igreja é bem interessante. Eu não sei de onde a gente tira essas coisas. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o sexo só pode ser feito após a queda. E Adão e Caim, e Abel e Caim nasceram já em pecado. Qual foi a maldição que Deus deu para Eva? Quem lembra aí? Hã? Ela ia ter dores no parto. Se ela ia ter dores no parto, é que ela conhecia o que antes? Um parto sem dor. Aquele literalmente assim, ó, nasceu. Ela conhecia um parto sem dor. Provavelmente Caim e Abel nasceram antes. Sete não. Sete já foi com parto, foi com dor. Mas quando eu falo aqui de nudez, não estamos falando de intimidade sexual. Também não estamos falando de um momento bem interessante. É verdade que algumas pessoas não gostam e outras pessoas gostam mais, né? Temos esse problema aqui em Bananal. Lá em Portugal, quando trabalhávamos com missões, na época do inverno, gente, é fato, muitas pessoas não tomavam banho. Eu, de vez em quando, era uma delas. Minha esposa também. Minha filha nem se fala. Meu filho também. Mas só de um dia pro outro. Não, mas sabe por quê? Imagina você naquele inverno abençoado, negócio tudo frio, 4 meses de inverno, lá 5 graus mais ou menos, você olha para o chuveiro olha para você. Já imaginou?
Vamos ser francos. Já que você tomar banho aqui no inverno de Bananal? Hã? Não vale mentir. Ah, então tá bom. Então eu tô em casa. Eu tô em casa. Não, atendi na moral. Não tem como. Não tem como mesmo. Olha lá. E também, quando está falando aqui sobre nudez, também não está falando de indecência. Aqui não está falando de coisas indecentes que só as pessoas acima de 150 anos podem ver. Eu não sei se tem algum irmão aqui que já está nessa idade. Mas, quando o texto fala que eles estavam nus, eles não estavam a dizer a questão da roupa. Quando Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, eles não estavam defendendo o nudismo. Hoje é moda. Existem praias até no Brasil onde se defende nudismo, onde literalmente as pessoas andam nus. Nós tivemos uma experiência em Portugal que nesse dia não estava. Só que a minha esposa e os meus filhos estavam. Eles foram à praia, nós morávamos mais ou menos 20 e poucos quilômetros perto da praia, lá em Portugal. E estavam literalmente na areia, numa parte normal da praia. Daqui a um pouquinho vieram um casal e mais alguns amigos andando peladões. E chegaram na frente andando. Aí as pessoas começaram a brigar com eles, dizendo: opa, o que vocês estão fazendo? Eu falei: nós estamos andando não. A praia do nudismo é lá naquele canto. A gente se perdeu, começou a andar e esquecemos. Interessante, né? Mas aqui não está falando de nudismo. Aqui o texto, quando está dizendo, também nem está falando daquela ideia de Jó, quando Jó falou que nu ele nasceu e nu ele voltará. Quando nós lemos o capítulo 3 desse texto, nós aprendemos que a nudez, que o texto está aqui dizendo, era muito mais do que uma coisa física. Quando o texto fala que eles estavam nus e não se envergonhavam, eles estavam nus e não se envergonhavam de 3 características básicas que a gente observa no capítulo 3. Das suas emoções. Eles eram nus e não se envergonhavam das suas ações. Eles eram nus e não se envergonhavam da sua fé. Eles não tinham medo disso. Não era roupa. Está bem claro isso daqui? Porque quando eu leio o texto, geralmente a gente pensa literalmente em roupa, nudez, sexo. Não. Quando estavam nus, não se envergonhavam, eles eram literalmente pessoas transparentes. Adão e Eva, antes do pecado, eram pessoas totalmente transparentes. Ou literalmente pessoas sem cera. Com essa palavra sincera, a palavra sincera que é uma união de 2 palavras latinas, que é siene e sierra. Significa sem cera. Ou em outras palavras, sem maquiagem. Mulher é interessante na área da maquiagem, não é? Hã? Parece que é a mesma mulher, olha aí, olha a foto. Parece que é a mesma mulher? Mas é a mesma. Ó, um convite para quem não casou. Um convite para quem não está namorando ainda, que está orando no Senhor, falando: Senhor, eu quero um esposo. Não, o esposo, a mulher não tem esse problema. Aliás, que hoje em dia também está tendo um pouquinho de problema. Mas o mais ainda é a mulher. Mas o homem que fala: Senhor, eu quero uma mulher abençoada. Posso fazer um convite? Quando você olhar para uma menina, você falar: essa mulher é de Deus. Você observa se ela tem as características bíblicas para ser tua futura esposa. Ou seja, uma mulher temente a Deus. É a principal característica. Então eu convido você a fazer algo. Convida ela para sair. É bom, né? Mas não leva para pizzaria, não. Não leva para em outro local, não. Leva para uma piscina. Porque na piscina não dá para usar maquiagem, você vai conhecer o rosto dela de verdade. E na piscina você vai conhecer o cabelo dela de verdade. Aí você fala: não, é essa mulher que eu quero para mim. Porque você vai conhecer literalmente uma mulher sem cera. Ou uma mulher sincera. Porque é interessante, tem hora que as mulheres elas se maqueiam tanto que uma vez eu estava em casa, eu pensei que eu tinha trocado de esposa. Eu disse: Senhor, cadê minha mulher? Quem é você? Não, sou eu. Ah, desculpa, muito prazer. É interessante isso, mas
Antes do pecado, eles eram totalmente sinceros, transparentes. E quais eram as características do pós-nudez? O texto fala que eles eram luz e não se envergonhavam. Mas quando o pecado entrou, eles começaram a se envergonhar. E aí nós podemos aprender algumas coisas. Nós já falamos um pouquinho atrás que quando eles estavam luz, eles tinham 3 características interessantes. Eles eram luz nas suas emoções, nas suas ações e na sua fé. Ou seja, quando eles pecaram, eles começaram a perder essas características. Sabe qual foi a primeira coisa que eles perderam? O texto lá diz: quando Adão e Eva pecou, a primeira atitude que eles fizeram foi o quê? Se esconder de Deus. Olha o que diz o texto, vamos ler. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Literalmente, o que significa se esconder de Deus? É que as emoções de Adão, as emoções de Eva, ficaram totalmente descobertas. Ou eles, melhor dizendo, cobertas. Adão e Eva começaram a viver uma vida com máscaras. O pecado faz isso conosco. Com o pecado, eu começo a viver com máscaras. Muitas vezes eu estou triste pra caramba, mas eu coloco uma máscara e saio na rua para comprar pão. E alguém me vê comprando um pão e pergunta: e aí, meu amigo, como estás? Estás bem? Eu respondo: estou bem, graças a Deus. Mas na verdade, por trás daquela máscara eu estou chorando. Por trás daquela máscara eu queria dizer o quê? Eu estou mal. A característica do pecado é que nós começamos a viver com máscaras. E eles pensaram o seguinte: já que agora eu estou com medo das minhas emoções, temos que lembrar que eles perceberam o pecado que eles cometeram, não é? Então eles estavam com medo das suas próprias emoções. E pensaram: quem sabe? Quem sabe Deus vai embora. Quem sabe que Deus está lá batendo na porta? Vamos pensar assim: Deus está lá batendo na porta. Quem sabe se eu fingir que não estou em casa, a pessoa vai embora? Quem já fez isso, levanta a mão. Ainda mais quando eu é de alguma igreja, né? Vamos falar qual outra situação. Fica batendo na porta lá e a gente finge que não está. Quem sabe Deus vai embora. Esse foi a característica da queda, a nudez, ou melhor dizendo, após nudez, deu isso ao homem. Porque antes da nudez nós éramos totalmente sinceros. Nós éramos sinceros emocionalmente. O marido era sincero à esposa, a esposa era sincera, ou seja, sincera ao marido. Nós éramos sinceros com Deus. O nosso relacionamento era um relacionamento sincero, era um relacionamento totalmente voltado para com Deus. Mas o pecado cobriu totalmente a nossa nudez, totalmente a nossa nudez emocional. O pecado literalmente colocou medo em nós. E hoje nós somos umas pessoas totalmente medrosas. Medrosos porque temos medo de demonstrar aquilo que sentimos, ou somos, ou pensamos. Todo mundo aqui é pecador. Eu sei que todo mundo aqui é pecador, não porque eu conheço o pecado de alguns, mas porque a palavra fala que todos os homens pecaram, por isso carecem da glória de Deus. E eu sei que todos os homens e todas as mulheres que estão nessa igreja estão condenados ao inferno. Sabia disso? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todos que estão aqui estão condenados ao inferno. Todos que estão aqui, inclusive eu, estou condenado a morar eternamente com um capiroto. Só que existe algo tremendo, que no meio dessa condenação que o pecado trouxe a mim, Jesus, através de uma forma gratuita, me trouxe salvação e vida eterna.
Jesus Cristo fez uma substituição. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Olha que troca legal. Cristo morreu a minha e eu vivi a vida dele. E isso é tremendo. Só que o pecado me bloqueia ainda de expressar meus sentimentos. E eu fico fingindo que não tenho problema. Quando eu falo que todos aqui pecaram, é que todo mundo aqui tem uma tendência pecaminosa. Os irmãos sabem o que é uma tendência pecaminosa? É o seguinte: todos nós, seres humanos, pecamos. Só que cada pessoa aqui tem uma tendência a cometer algum tipo de pecado específico. Pode ser o pecado, por exemplo, do alcoolismo, dos vícios. É aquela pessoa que não consegue beber uma bebida alcoólica, que, lógico, rapidamente ela quer beber um copo, 2, 3, vai ficar alcoolizado. Conhece pessoas assim? Tem pessoas que não têm esse problema, conseguem beber e não ficar alcoolizada. Tem pessoas que não conseguem parar de mentir. É só fazer uma pressãozinha nessa pessoa que a pessoa mente. Conhece pessoas assim? Quer saber você? Tem pessoas que têm um problema sério na área do adultério. É casado, bem casado, tudo em paz, mas o homem não consegue ver um rabo de saia diferente. Ou a mulher que não consegue ver um homem diferente e tem uma necessidade do adultério. Ou quem sabe a pessoa ela nasce com uma tendência pecaminosa na área da homossexualidade. Todos nós temos tendências pecaminosas. A diferença é como eu trabalho com as minhas tendências. Porque o pecado faz eu fingir que as tendências não existem. O pecado me convida a esconder as minhas tendências. E eu fico mostrando para todo mundo que eu não tenho pecado ou não tenho problema em algumas áreas. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele me convida a ser uma pessoa sincera, retirar a maquiagem. E eu falo para Jesus a seguinte coisa: Jesus, eu tenho uma tendência em tal área, e a minha tendência é essa. E eu, sem maquiagem, me apresento diante de Deus, e Deus vai trabalhar o quê? Sem essa maquiagem, vai trabalhar na minha vida. Está percebendo a dinâmica de Deus? Mas isso só vai acontecer quando eu voltar a ser nu. Nu espiritualmente, nu emocionalmente, perante Deus. Hoje nós vivemos com medo. A esposa virou o quê? Patroa. O líder virou patrão. O conforto virou segurança. Nós começamos a inverter as coisas. Hoje nós vivemos nos escondendo. As nossas emoções são escondidas, os nossos desejos são escondidos, até os nossos medos são escondidos. Nós gostamos de nos esconder de Deus. Só que o texto fala que antes do pecado, Adão e Eva eram luz, e eles não tinham vergonha. Eles não tinham vergonha das suas próprias emoções. Quem destruiu as nossas emoções foi o pecado. E Deus convida a você se desnudar diante dele, abrir o teu coração de tal forma e falar: Deus, eu tenho um problema na área X. Abra o teu coração e não tenha medo de falar. Não tenha medo que Deus vai te julgar. Na verdade, Ele já te julgou na pessoa de Cristo Jesus lá naquela cruz. Então agora, pela graça, Ele te perdoa. Tem um texto que fala isso, tem? Aqui não é de Romanos 6, 23.